Tem uma oração que parece que não faz sentido, mas pra mim hoje fez muito sentido. Que eu fiz quando eu tinha 15 anos de jogar futebol ainda. A gente frequentava uma célula e teve um dia que eu tava muito mexido com relação aos meus sonhos. Eu fiz a oração simples de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Só que eu acabei largando futebol e indo pra um outro caminho e essa oração se perdeu na minha mente. E eu nem lembrava, literalmente não lembrava que eu tinha feito essa oração. Só que nesse outro caminho que eu busquei, tudo que eu buscava e não me satisfazia, eu tentava encontrar Deus nas coisas. Eu tentava encontrar Deus onde não existia Deus. E eu fui percebendo que isso me causava uma dor, mas ao mesmo tempo eu não abria mão dessa dor. Eu gostava de permanecer nessa dor. Eu lembro que durante o meu processo, eu lembro que a minha mãe me olhava no olho e ela falava: filho, eu não te reconheço. E não me afetava em nada. Eu ficava olhando pra ela como se estivesse vazio mesmo. De tudo que ela tinha me passado, todo o amor que ela tinha depositado em mim. O meu irmão também. Eu tinha passado por um momento com ele de talvez um ano que a gente não se olhava. Hoje eu consigo perceber que eu talvez estivesse entrando num estado de depressão. E aí eu vou contar pra quando eu conheci o Dani, quando eu jogava bola. O Dani, a gente ia junto pra Nova Iguaçu e ele ia louvando, ia falando sobre o amor de Cristo pra mim. Nesse meio tempo eu comprei uma Bíblia. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E aí eu comprei a Bíblia, deixei ela do lado lá no quarto, tranquilo. E eu lembro uma vez que a gente tava entrando no CT do Nova Iguaçu e lá tem muito monte, né? E aí o Dani olhou muito apaixonado por aqueles montes lá e falou assim: cara, não é possível que alguém acredite que isso seja feito sem querer, sabe? Olha a perfeição que é isso. E eu olhei de forma diferente, falei: cara, nunca tinha pensado nisso, é mesmo. E a gente se desencontrou quando eu parei de jogar bola, foi quando eu entrei pra malhação. E durante esse processo de malhação, foi tudo muito intenso. Eu tinha acabado de perder minha bisavó, que era a matriarca da família. Os meus pais acabaram se separando. O Joaquim veio e eu me vi completamente perdido. Por fora eu tava super forte e por dentro eu tava um caco. Eu não sabia o que era. Eu tive 2 dias de férias. E nesses 2 dias eu acabei indo pra Itamonte, que é Serra Mineira, onde o pai do meu irmão ele tem uma casa lá. E por trás da casa corre um riacho. E eu levei a Bíblia. Assim que eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei a Bíblia, botei a Bíblia dentro do casaco assim e fui subindo o riacho, sozinho. E encontrei meio que uma piscina natural. Eu abri a Bíblia no meio em Provérbios, não sabia o que era Provérbios, abri, eu fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí quando eu voltei muito preenchido de algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas eu olhava pra todas as pessoas e eu sentia muito amor e ao mesmo tempo eu sentia um perdão muito profundo em mim e um perdão para algumas pessoas. E eu não sabia lidar com aquilo naquele momento, não fazia ideia. E eu vinha do ano antecedente a minha conversão de muitos vícios carnais mesmo, tanto de traição quanto de bebida, cigarro, maconha. Eu tava muito viciado, minha carne tava falando muito alto. E depois desse primeiro encontro eu fui tentar, eu busquei a mesma coisa que eu tava fazendo, porque eu não sabia o que tava acontecendo comigo. E eu comecei a perceber um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. E foi sem esforço, porque eu não fazia ideia do que era a palavra, do que era o sacrifício de Jesus, eu não fazia ideia. Então foi literalmente espiritual mesmo. Ele começou a me afastar de tudo que me fazia mal. E não tem explicação o amor de Cristo, não tem mesmo.